Leitura do Salmo 60. Você que já leu o Antigo Testamento, se você leu ele todo, ótimo, melhor ainda. Mas mesmo que você tenha lido algumas partes, você já percebeu nas suas leituras quantas e quantas narrativas de batalhas, de guerras, que estão registradas ali. E eu me refiro às escrituras ali do Antigo Testamento. Nós temos livros que podemos dizer que grande parte dele são narrativas de guerras, de batalhas do povo israelita com os povos vizinhos, povos pagãos, povos que tinham pretensões meramente humanas, econômicas, políticas, e sem dúvida povos que tinham uma motivação imoral. E assim, aquelas narrativas e narrativas de guerras e batalhas. Algumas pessoas até se incomodam com isso. Até mesmo no tempo em que Israel foi uma monarquia, tanto no período em que ele foi uma monarquia unida, debaixo ali do reinado de Saul, Davi e Salomão, e no tempo em que ele também foi uma monarquia dividida, então nós tínhamos ali duas nações, o reino do norte, o reino do sul, também chamado reino de Israel, o reino de Judá. Nesse tempo também narrativas e narrativas de guerras. Irmãos e irmãs, todos nós temos pelo menos como imaginar para um povo o que é uma guerra. Eu falo imaginar porque nós mesmos brasileiros do presente tempo, e já faz um bom tempo, digamos assim, mesmo dos nossos antepassados, nós não experimentamos uma guerra que tenha acontecido aqui no nosso território. Guerras acontecendo pelo mundo, sempre tem, inclusive há uma que está nesse momento acontecendo, hoje com este mundo globalizado, economicamente globalizado, isso também nos afeta de certa maneira, ok? Mas nós mesmos aqui, não vivenciamos uma guerra de estar lá, nós não fomos nunca combatentes de uma guerra, mas nós podemos imaginar o quão difícil é para um povo vivenciar uma guerra, quão difícil a guerra era para os combatentes, aqueles que estão lá mesmo, colocando sua vida sob risco de morte. Por isso, irmãos e irmãs, antes das batalhas, era necessário, sempre existia aquele discurso de despertar coragem, de despertar motivação. Nós temos hoje o recurso da televisão, do cinema, e hoje o cinema está em casa através, de alguns canais, alguns aplicativos, e a gente pode ter uma certa compreensão de como é o estado de espírito dos combatentes na iminência de uma guerra, e como é importante que eles ouçam, que de alguma maneira seja transmitido para eles algo que lhes desperte coragem e motivação, um discurso, digamos assim, patriota. Vocês estão lá pela família, pense nisso, a vitória de vocês é a vitória da família, a derrota de vocês é a derrota da família. Pense inclusive na recompensa dos despojos.
Nós, irmãos e irmãs, podemos dizer que somos carentes dessa mensagem que nos motiva, que nos encoraja, porque em certos momentos nós enfrentamos situações que são sim de dar medo. Aqui no Salmo existe até uma palavra, interessante, angústia. Angústia. Eu acho que todos nós aqui adultos já tivemos em algum momento esse sentimento. Ele é mais profundo que a tristeza. Ele é mais forte do que a tristeza. É um misto de tristeza com medo, uma sensação de insegurança e desespero. E aqui o salmista diz que eles estavam tendo esse sentimento de angústia. E muitas vezes, irmãos e irmãs, nós que somos, também seres afetivos, que além da nossa racionalidade temos os afetos, e que eles são tão importantes e tão necessários quanto a nossa racionalidade, nós que lidamos então com o mundo, pensando e sentindo, precisamos desse encorajamento também. E este salmo, ele tem como pano de fundo batalhas, 3 batalhas. Se você voltar lá no versículo 1, aliás, antes do versículo 1, tem uma descrição ali que está provavelmente em itálico, itálico é aquela letra deitadinha assim, e ali diz assim, olha, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios do testemunho. Então nós estamos aqui diante de um hino cultico, hino de Davi para ensinar. Quando lutou contra os sírios da Mesopotâmia e os sírios de Zobá, e quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12.000 homens no vale do Salmo. Então, o contexto do Salmo é um contexto de guerra. Pano de fundo, pelo menos 3 batalhas que são mencionadas aqui, 2 por Davi e uma por Joabe, e claro, pelos soldados combatentes. E antes das batalhas, o que acontecia? Por que este hino cultico diante ou que antecede as batalhas, ou antes de iniciar as batalhas? Porque era algo feito pelos povos, o povo israelita tinha também essa prática. Antes de se iniciar a batalha, o sacerdote realizava junto com os combatentes um culto, prestava a Deus adoração, ofertas, sacrifícios, ali invocava a Deus a favor do seu exército. Literalmente, as guerras eram consideradas como guerras religiosas. E muitas vezes a gente percebe na narrativa que quem venceu não foi nem Israel, ou quem perdeu não foi nem Israel, na compreensão das pessoas. A vitória foi de Jeová. O povo vitorioso foi aquele que serve ao Deus Todo-Poderoso, Deus vivo. O meu Deus é maior que o seu, porque nós vencemos essa batalha. Vencer batalhas era importante, porque dava não só a proteção à família, a preservação da sociedade, mas também fortalecia a fé, o acreditar daqueles soldados de que Deus estava com eles e aprovava aquilo que eles faziam. Irmãos e irmãs, então essa motivação para a batalha continua sendo nossa hoje.
Nós estamos então 2.500 anos, digamos assim, 2.600 anos, mais ou menos, de Davi. Esse salmo continua para nós hoje, a necessidade desse encorajamento continua para nós hoje, porque nós continuamos ainda em batalha, nós ainda estamos em batalha. Podemos dizer que as nossas batalhas hoje acontecem num sentido figurado. No sentido literal, é se realmente nós estivéssemos aqui carregando um tipo de arma, literalmente, né? E seriam armas do nosso tempo, se a gente tivesse fardado, se a gente estivesse lá no campo de batalha. O sentido figurado quer dizer que existe uma batalha, que existe uma guerra. Essa guerra, queridos irmãos, irmãs, para nós cristãos do século 21, acontece num sentido espiritual. Uma guerra que o cristão trava contra as hostes das trevas e do pecado. Nossa, mas parece tão assim, genérico, tão conceitual. Eu lutando contra trevas. Quem que é trevas? Mas irmãos e irmãs, fica mais fácil quando a gente entende que as manifestações desta guerra que travamos contra as hostes das trevas e do pecado, se dá onde? Se dá na nossa vida familiar, se dá na nossa vida financeira, se dá na nossa vida profissional, se dá na nossa vida ministerial, eclesiástica, se dá na nossa vida social, se dá na nossa vida afetiva, aqui no nosso interior, nossa mente, coração, se dá entre nós. Esta guerra que constantemente nós travamos, ela está aqui bem perto, ela acontece entre nós, ela está entre as pessoas que nós amamos. São batalhas diárias que travamos na nossa família, travamos dia a dia, como pais, mães, trabalhadores, crentes, cristãos, cidadãos, pessoas. E não tem como ignorar isso, não tem como ignorar. Quero nem saber dessas batalhas, não tem como. E não tem como evitar. Não, eu não quero saber de guerra com o diabo, não quero saber de guerra com... Não tem como. E não tem como fugir. Não tem como fugir. Você precisa enfrentar. Por isso, irmãos, irmãs, que na Escritura Sagrada, se há muitas narrativas de guerras, há também muitas narrativas, promessas, palavras de encorajamento. Eu vou lembrar apenas uma, dentre tantas, aquele encorajamento que Josué recebeu, e que é nosso também, e que é para nós também. Foi dito a Josué: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso. Josué 1, 5 e 6. Olha que palavra de encorajamento. O livro de Josué tem muitas narrativas de batalhas. É um livro que narra a conquista da terra prometida. E a terra prometida, a terra de Canaã, foi conquistada pela guerra.
mas o Senhor esteve o tempo todo encorajando o seu povo. Assim como Deus encorajou os israelitas a lutar, também Ele nos encoraja, queridos, pela sua palavra, pela sua presença, pela ministração do seu Santo Espírito. Nós também somos encorajados. Este Salmo 60 é um salmo de encorajamento para a luta. E como é que ele nos encoraja para a luta? Como que nós somos encorajados para lutar? Através do Salmo 60. Então, em primeiro lugar, o que pode até nos surpreender, mas uma coisa que encorajou os israelitas a lutar, e que também nos encoraja a lutar, é que no Salmo houve o lamento pelas derrotas ocorridas. Versículos 1 a 5 é um trecho de lamento. Lamento, expressão de tristeza, manifestação da tristeza. Coisa interessante, irmãos, irmãs, por que o lamento, como pode o lamento, diante de derrotas que já haviam acontecido, diante de experiências de guerra que tinham sido tão difíceis, como que o lamento pode encorajar alguém? Porque, queridos irmãos, irmãs, lamento é sim manifestação da tristeza, porém totalmente desacompanhada da dúvida ou da rebelião contra Deus, o que é diferente da murmuração. Então os israelitas, versículos 1 a 5, este salmo de Davi, que aqui representa o povo israelita, não está se rebelando contra Deus, não está acusando Deus, não está jogando diante de Deus a raiva, o ódio, o desprezo pelo pouco caso que Deus tinha feito deles. Não, eles estavam clamando por socorro, sim, estavam ali manifestando a tristeza, sim, mas mantendo toda a certeza, toda a convicção de que Deus era com eles, que Deus não os havia abandonado, embora aquilo tenha acontecido. Eles não tinham sido deixados por Deus. Então, irmãos e irmãs, veja que ensino tão importante para nós que somos afetivos, que somos também seres emocionais, que temos aqui esse coração, que temos sangue correndo pela veia. Que ensino importante. Olha, é difícil. O mundo, o diabo não se cansa de agir contra você. Aliás, ele não descansa. O mal não descansa. O mal não para nunca. Não há um dia que você possa dizer: hoje eu estou de férias do mal, porque só o bem acontecerá comigo. Todos os dias nós temos que andar, como ensina as Escrituras, vigilantes. Quantas vezes nós somos exortados pelas Escrituras: vigiai, perseverem na vigilância, estejam atentos, cuidado. Isso é de segunda a segunda, em todo o tempo. Mas, irmãos e irmãs, diante dessa dificuldade, diante de coisas que nós vemos, a Escritura diz: pode chorar diante de Deus, chora diante de Deus, manifesta a sua tristeza. Não há
impedimento para você abrir e derramar o seu coração diante de Deus. O que se pede tão somente é: não duvide, acredite sempre, não desanime, persevere constantemente em crer que Deus está com vocês. Pode chorar, mas jamais duvidar. Pode chorar, mas jamais duvidar. As frustrações incomodam, mas elas jamais me afastam de Deus. Eu não sei qual é o tipo de experiência que você tem mais dificuldade de lidar. Eu acho que uma delas, para mim, é a frustração. Mexe comigo. Mexe comigo. Por isso esse salmo me encoraja. Esse salmo me diz: quando você orar, você pode dizer para Deus quanto isso está doendo no seu coração, mas faça isso com fé, acreditando. Ele continua com você, Ele está aí, Ele não te deixou, e as coisas vão mudar. Irmãos e irmãs, eu fico ouvindo, lendo, estudando, faço isso muito, e vejo quantas e quantas pessoas acusam o cristianismo de ser repressor. O cristianismo é chamado por muitos pensadores de repressor. Onde está a repressão? Onde está a repressão? Em que texto bíblico há a repressão quando ele diz: pode chorar, pode lamentar, é só você manter a esperança viva. Chore com certeza, lamente com esperança. Onde está a repressão? O mundo pode se dizer que hoje ele não é repressor de ninguém, afinal tudo é relativizado e você pode fazer o que bem entender sem se preocupar com o certo e errado. Essa falsa sensação de liberdade, na verdade, traz grande angústia para as pessoas, porque não oferece esperança para elas. É um mundo que se sente livre, mas desgraçado, desesperado. Por isso um mundo doente. Por isso um mundo doente. Vamos pensar que um antepassado nosso de 300 anos atrás aparecesse no nosso mundo e visse todo esse conforto que nós temos, toda essa facilidade que a tecnologia nos dá, toda essa bênção da informação, do conhecimento que nós temos hoje, e de repente olhasse esse mundo maravilhoso, lindo, bonito, com essas construções, e aí visse que apesar de tudo isso, nós somos uma sociedade doente. Eles não iam entender por quê. Doente era a sociedade do tempo deles, que não tinha remédios, ou pouco acesso a remédios, que a medicina tinha pouco conhecimento, que gripes matavam milhões e milhões de pessoas, e que a pobreza, essa sim era grande mesmo, e essa pobreza era aquela pobreza mesmo, do sujeito mal ter para comer. Então, meu irmão, minha irmã, diante do que ensina a Escritura, olha, você pode viver um momento de tristeza, mas não se proste por causa dela. Você pode viver um momento de medo, mas não torne-se um desertor da fé. E Paulo diz por que isso é possível, não porque nós somos bons, merecedores
ou melhores do que quem quer que seja, porque nós recebemos um Espírito. E lá no texto que nós já lemos no culto hoje, 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Salmo 60 também nos ensina, ou nos encoraja a lutar, porque ele mostra que no Salmo, nesse hino cultico antes da batalha, houve a proclamação do direito e domínio de Deus já existente sobre aquela terra. Versículos 6 a 8. Esta terra que nós vamos agora disputar, que nós vamos lutar, essa terra já tem um dono. Essa terra não é nem minha, nem sua. Se eu ganhar ou você ganhar, essa terra continua sendo de Deus. Ela é de Deus. Ela já foi declarada como propriedade de Deus. Versículos 6 a 8. As bênçãos de Deus sobre o povo dele, sobre aquela terra, já estava declarada, como já está declarado para nós, queridos irmãos e irmãs. Nós não temos que ter medo de Deus não nos abençoar, porque isso não vai acontecer, porque nós já fomos abençoados. Efésios 1:3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E Paulo aos Romanos, capítulo 8, 37: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória do crente, irmãos e irmãs, é a perseverança na fé. A vitória do crente é sua comunhão com Cristo ser mantida. Não pense assim: como que eu sou mais que vencedor? Se eu perdi meu emprego, ou se perdi meu carro, ou se eu vou ter que fazer uma cirurgia, ou se eu estou com algum tipo de problema. Nós somos cristãos, nós somos cidadãos dos céus. As coisas deste mundo são coisas contingentes, coisas efêmeras, elas vêm e vão. A fé permanece, porque nós somos mais do que vencedores. Então, eventuais derrotas não mudarão o resultado final da batalha. Irmãos e irmãs, entendam bem isso. O futuro do cristão não é um livro em branco, aberto e escrito por ele próprio, no qual somente as suas escolhas são registradas. Grave isso: o cristão não é alguém sem destino. Vou repetir para você gravar: o cristão não é alguém sem destino. Hoje o mundo ensina que as pessoas não têm um destino. Elas fazem o seu destino. E nesse livro aberto, escrito vida, elas vão escrevendo as suas escolhas. Uns obtêm bastante sucesso, e a escrita dele nesse livro é de muito sucesso. Entenda-se, sucesso por prosperidade material, conquistas pessoais, inchaço do ego, narcisismo. Mas não é um livro que tem um capítulo final. Todos nós já conhecemos, já ouvimos falar de pessoas que tinham uma vida através do que tinham construído: família, dinheiro, profissão, prestígio,
E que essa pessoa, por causa de algumas coisas que aconteceram, algumas escolhas que ela fez, circunstâncias, ela hoje vive na lama. Na lama. Isso é o que o mundo faz com as pessoas, mas não conosco, cristão, não com os filhos de Deus. Nosso destino já está traçado. A nossa vida acontece dentro de um plano maior divino. E é aqui, queridos irmãos e irmãs, que nós temos que entender um ensino do Salmo. Eu sou rei que luta contra você, você é um outro rei que luta contra mim, o meu exército luta contra você, o seu exército luta contra mim, nós vamos para a batalha. Mas saiba de uma coisa: há um soberano, e esse soberano se chama Deus, e Ele já declarou: essa terra pertence a Ele. Ponto final. Nós pertencemos a Deus, queridos. Não é assim que Pedro diz? Que nós somos propriedade exclusiva de Deus, somos seus filhos. E Jesus disse: nenhum dos que o Pai me deu se perderá. Terceiro lugar, irmãos e irmãs, o Salmo nos ensina que houve o realista entendimento de que qualquer ajuda humana por si só seria inútil, logo que toda esperança só poderia recair sobre Deus. Versículos 9 a 11, em especial versículo 11: neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei, que me pode fazer o homem? Toda vitória vem de Deus, toda vitória vem de Deus, é com a ajuda e bênção de Deus que a vitória vem. A vitória é uma dádiva de Deus. Por isso, nós podemos ter certeza de que seremos bem-sucedidos. Em algum momento nós vamos entender isso, embora nem sempre nós estamos em condição de entender o porquê das coisas. Mas dentro desse plano soberano de Deus, que dispensa as suas bênçãos, nós sabemos que dele virá a vitória, e é em Deus que nós temos que recorrer e buscar essa vitória. Ah, pastor, então eu não posso buscar ajuda de ninguém? Não, não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que esse salmo está ensinando. Nós precisamos entender que os meios, os instrumentos não existem. A igreja mesmo é um meio, a igreja é mesmo um instrumento para ajudar, não é isso? Você pode ser e deve ser um meio para ajudar pessoas. E se você se vir como um meio e não como um fim em si mesmo, você vai entender que aquilo que através da sua vida produzir de bom na vida do outro, é porque Deus te usou para isso. Deus te usou para isso. Portanto, se veio de Deus, para quem deve ser dado toda a glória, a quem toda a honra, a quem nossa gratidão? A Deus. E aliás, falando em gratidão, a última lição desse salmo, nos encorajando para lutar, tem a ver com o Salmo 108 que nós lemos no início. Quem observou, viu que parte do que nós lemos no Salmo 60 está escrito lá no Salmo 108. Aliás, o Salmo 60 está quase que embutido lá no Salmo
108, né? Os versículos 7 a 13 do Salmo 60 estão embutidos dentro do Salmo 108. O que acrescenta o Salmo 108, que eu quero destacar, é como ele começa diferente. Ele vai reproduzir boa parte do Salmo 160, mas ele vai começar de uma maneira diferente. O Salmo 108 começa assim, ó: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. E é com esse versículo 1 do Salmo 108, onde o Salmo 60 está ali dentro, que eu quero encerrar, dizendo duas coisas então, que não pode te faltar: firmeza de coração, ou um coração firme em Deus, e gratidão a Deus, que se expressa no louvor, na adoração, no teu culto a Deus, culto comunitário, aquele culto individual que você faz, culto familiar, seja como for, o seu momento de culto, onde você adora a Deus e expressa a sua gratidão.